Vamos orar a Deus aqui. Isaías 64, versículo 4. Vamos orar aqui. Em nome de Jesus. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia por mais um dia estarmos na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco aqui, Pai. Eu peço aqui, ocupa o meu lugar, Pai, que não venha eu falar, mas eu peço a Ti, fala em cada coração, em nome de Jesus, Pai. Nós dependemos da Tua palavra, da Tua direção, e sem a Tua palavra nós sabemos que nós não caminhamos, mas com a Tua palavra nós enxergamos a Tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Isaías 64, versículo 4. Vamos lá. No 4 diz assim, eu vou ler só o versículo 4, tá? O 64, 4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem sequer percebeu, tampouco escutou comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Presta bem atenção em nome de Jesus. Deus é poderoso e está cuidando da nossa vida. Não é apenas um versículo que Deus está cuidando. É porque quando a gente nos depara com as situações, a gente já vai ver mais para frente aqui, quando a gente nos depara com as situações, nós vemos que Deus está agindo. Às vezes você acorda de manhã e não sabe, a gente presume, mas você não sabe como é que vai ser o seu dia. João 16:33 fala assim, ó: em mim tenhais paz, no mundo sofrereis tribulações. Irmão, a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia, em nome de Jesus, mas eu preciso entender que diante de cada situação, ó, eu vou ver Deus agindo em nosso favor, que desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Não tem, olha, às vezes a gente pode firmar um negócio com alguém, a gente pode fazer um combinado com alguém, e aquela pessoa pode ser justa, pode ser honesta, pode ser certinha, mas aquilo pode falhar. Mas se eu colocar a minha esperança em Deus, eu sei que de alguma forma Deus está agindo e está manifestando do poder dele para nos abençoar. Por isso que eu tenho que entender, ó, eu coloco assim sempre, a primeira parte é para Deus, já coloco na presença de Deus o dia, a gente já ora, já fala com Deus. Por quê? Irmão, Deus está agindo em cada situação. Às vezes nós não sabemos o que vai acontecer até finalizar o dia de trabalho, né? Até muitas vezes em outras situações. Mas eu tenho que entender, Deus está agindo. Às vezes você fala assim, Deus, eu não estava esperando isso. Não, eu também não estava. Mas aí o que acontece? A gente vai ver a misericórdia de Deus tomando conta da nossa vida em nome de Jesus. Olha só. Volta aí umas folhinhas, Isaías 41. Então eu sei que Deus está agindo. Então vamos colocar a esperança nele, em nome de Jesus. Ó, no 41, versículo 10, aí do 10 a gente pula para o 13, tá bom, Sossô? Tá? Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque sou o teu Deus. Irmão, o que eu preciso entender? Olha só. Vamos contar com a bondade de Deus? O que ele está falando? Por isso, não temas, porque estou contigo. Eu preciso entender que não é na minha força que eu vou vencer, é Deus que está conosco. A gente se depara com cada situação que você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Não, filho, não tema, eu estou contigo.
vou te dar a vitória. Não te assuste, porque você não fica assustado. Nossa, me assustei agora. Não te assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu estou acima dessas coisas. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Se eu aprender a depender de Deus, eu vou viver a graça e a misericórdia do Senhor. Ó, eu te fortaleço. Acabou a força. Acabou. E agora o que eu faço? Ajudo e sustento com a mão. Irmão, não tem hora que você tá esmurecido ali? Aí Deus vem com a mão, ajuda e sustenta. Deus nos sustenta. Eu te fortaleço. Você fala assim, Deus, como é que faz Deus isso aqui? Como é que resolve essas coisas assim? Irmãos, é Deus cuidando da nossa vida. Eu preciso entender que eu coloco a minha esperança em Deus e Ele está agindo. Ah, mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo outro. Esquece o que você está sentindo em nome de Jesus. Tem coisa boa. Eu estou sentindo uma coisa boa. Eu vou orar para que se cumpra. Eu estou sentindo uma coisa desafiadora. Eu vou orar para que Deus me livre disso. Pode ser da minha carne, pode ser um ataque do inimigo, mas nós vamos orar por quê? Eu te fortaleço, irmão. Eu preciso depender da força de Deus. Às vezes a gente está tentando fazer as coisas na nossa força. E se nós continuarmos tentando fazer com a nossa força, não vai ter resultado. Põe o 13 aí, por favor. Ó. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Irmão, eu não posso parar. Sabe por quê? Porque Deus está esperando eu chegar no próximo nível, para que Ele continue me ajudando. Ó, agora você está nesse nível, né? Então vamos lá. Eu vou subir e vou te aguardar no outro nível. E Deus vai aguardar, eu não posso parar, porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente acha que já é grande, não é? Não tem esse rapazinho aqui? Tem hora que ele já acha que é grande. Mas aí a gente vai lá e pega na mão dele, mostra que está com ele, ele vai ver. É assim. Deus está olhando lá de cima e fala, esse filho aí está achando que já é grande. Peraí, deixa eu pegar na mão dele. É assim, irmão, tem hora. Aí no meio do dia, ou no começo do dia, surge lá uma situação, ele fala, filho, porque eu, teu Deus, te seguro pela mão direita, ó, mão direita. Isso quer dizer o quê? A maioria das pessoas, né, é com a mão direita que faz as coisas. Então, se Deus segura pela mão direita, é porque Ele está no domínio de todas as coisas. Eu tenho que aprender. Às vezes, o diabo fala, você vai pedir para Deus de novo. É claro que eu vou pedir para Deus. Deus é o meu Pai, é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E eu não vou falar com Deus? Não, eu vou depender de Deus. E aí a gente depende de Deus. Você fala assim, oh Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. O cuidado de Deus, versículo 14. Ó. Não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama Yahvé, o Senhor, teu Redentor. Irmão, Deus vai nos ajudar. Não para não, tem coisa, volta um aí, filha, por favor. Ó, porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Deus não vai fazer por mim e por você. Tem coisa que Ele vai fazer. E já fez. Entregou Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Tem coisa que Ele vai nos ajudar a fazer. Só que eu não posso parar. Não dá vontade. Tem hora que você fala assim, oh Deus, eu não sei como é que eu faço com essa situação. Ora primeiro. Deus vai dar a direção. Senhor, eu estou querendo mudar o rumo aqui dessa história. Mudar o rumo dessa situação. Aí Deus fala assim, filho, eu te ajudarei, eu vou te ajudar. A gente está contando todo dia com a bondade e com a misericórdia de Deus. O que Ele está falando? Nunca se viu um Deus além de ti que age em favor daqueles que nele depositam a esperança. Coloca a esperança em Deus. Não adianta eu ficar com a minha...
eu ficar lá, será que vai? Será que não vai? Não, eu vou colocar a minha esperança em Deus e saber que Ele está tomando conta das coisas. Você quer ver uma coisa? Vamos lá no Mateus? Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Ó. Ó, vamos lá. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ó o contexto. Ó, faz o seguinte, vocês pegam o barco, vai na frente, eu vou despedir a multidão. Põe aí o contexto na tua cabeça. E Jesus ficou lá e mandou os discípulos ir para o outro lado da margem. Vamos lá. Ó, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, ao chegada da noite, isso daí é a quarta vigília. Lá estava ele só. E o barco estava no meio, versículo 24. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas. Pode pôr a CF aí, filha, por favor. Olha só. Ó, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que eu preciso entender? Eu vou contar com Deus, porque se eu não contar com Deus, eu tô frito. Deus é bom e misericordioso e está agindo no nosso favor. Olha só, o barco, volta um aí nessa versão aí, 23, isso, ó, e despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada, já à tarde estava ali só, vai. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, irmão. A onda vinha e batia no barco. O que é o barco? É eu e você. E a onda vinha. Aí eu tô lá porque o vento era ao contrário. O que está acontecendo? Não está ali. Ó, o vento está vindo assim. E eles estavam indo para lá e o vento vindo assim. Irmão, tem hora que o vento é contrário, não tem jeito. Mas se eu parar de remar, eu não vou ver a ajuda de Jesus. Porque eu parei. Continua remando. Ó, açoitado pelas ondas. Açoitado. Batendo com força. Porque o vento era contrário. O que eu preciso entender? Tem hora que nós vamos lutar com vento contrário. Com situação contrária. Mas eu preciso entender que Jesus está agindo em nosso favor. Nós vamos ver o cuidado e a bondade dele. Ah, mas o que está acontecendo? Filho, não para de remar. Se eu parar de remar, como é que eu vou ver o cuidado de Deus? O vento é contrário. Surgiu lá a situação, ó, você está indo, quando o vento tá, você não vê aquele, quando o pessoal faz lá o negócio de velas lá, a disputa lá de velas e tal, eles estão usando o favor do vento. E tá indo, e o vento que tá levando eles. Mas aqui não, aqui o vento está vindo contrário. Irmão, chega a situação que o vento é contrário. E está sendo açoitado pelas ondas. Eu preciso entender e confiar em Deus. Mas o que está acontecendo? Mas será que não? Não, Deus está agindo mesmo com o vento contrário. Nós vamos ver a manifestação de Deus. Olha só, o versículo 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Irmão, Jesus já está vindo. Não apavora não. Se eu parar de remar, eu não vou ver Jesus no meio do caminho. Não, ó, o vento é contrário. Vamos voltar embora. Não, vamos continuar em nome de Jesus. Tem vento contrário, mas Jesus é maior que o vento. Ó, versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ó,
E os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Tem hora que a gente vê até fantasma. É tanto vento contrário que você fala assim: meu, não, será que ali, não, será que aquele negócio ali do para-choque ali, não, parece que tem um bicho. A gente começa a ver fantasma. O que eu preciso entender? A situação não pode criar coisa na minha mente. Se eu tô vendo, se eu não tô vendo, se é ou se não é, o que eu vou fazer? Confiar que Deus está agindo em cada situação e Ele nos pega pela mão. Olha só, aí ele diz assim: e Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ó, Jesus já se identificou logo. Não sou eu, sou eu. Vai lá. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Irmão, em nome de Jesus, não fica com medo do vento, não. O vento está açoitando o barco, está açoitando a nossa vida. Nós vamos em nome de Jesus. Tá, ó, pá, pá. Aí vem do lado, pá. Vem do outro, pá. Vamos continuar que Jesus já vai chegar. Ah, Senhor, eu quero passar por uma nova fase. Quer, filho? Então vem. Pode vir. Senhor, eu quero passar por uma nova fase. Estou cansado disso aqui, Jesus. Todo dia a mesma coisa. Não fica com medo, não, em nome de Jesus. Às vezes, surgem situações e você fala assim: Jesus, e agora? Aí a gente vai clamar. Perto está o Senhor daqueles que invocam e clamam por Ele. Perto está o Senhor. Nós vamos clamar. Mas não fica com medo de pular, não, o nível. Ó. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmão, não fica com medo, não. Tem hora que surgem situações que eu preciso entender uma coisa. Se eu for, Deus está cuidando de mim. Se eu não for, Deus está cuidando de mim do mesmo jeito. Se eu for, Deus está agindo. Se eu não for, Deus está agindo do mesmo jeito. Agora o que eu preciso entender? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Irmão, em nome de Jesus, deixa o poder dele operar, deixa o reino chegar, vai debaixo do respaldo de Deus, em nome de Jesus. Ah, mas e agora? Jesus, e se eu afundar? Se eu afundar eu te pego, filho, mas vai em nome de Jesus. É isso que ele está falando. Ele está conosco, guardando a nossa vida. Tem hora que você fala assim: Jesus, e agora? Tô preocupado com isso aqui, Senhor. Aí Deus fala: não, filho, calma aí que eu vou ajeitar para você. E Deus ajeita, vai lá. Ó, aí o Pedro, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmão, estava já caminhando. O que eu preciso entender? Ó, continua dependendo de Deus. Não acha que você é grande, não. Não acha que você já é o super homem, a super mulher. Já dominei essa situação. Não, eu vou debaixo do cuidado de Deus. Senhor, e se eu afundar, filho? Se você afundar, para de pensar em afundar. Vai dar certo em nome de Jesus. A gente já vai aqui que vai ver, vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. O que você está fazendo? Vai dar certo. Mas se lá no meio do caminho não vai dar certo, eu te pego pela mão. Em nome de, eu preciso entender que Ele me dá segurança. Ó, às vezes a ponte é só um estreitinho, só cabe um pé de cada vez. É um estreitinho, mas eu vou porque Ele está me garantindo. Eu não vou debaixo do meu cuidado, debaixo da minha força. Ah, mas, ó Deus, ó, acho que eu não estava preparado não, afundou, então para, pegou, deixa eu te pegar aqui pela mão. Eu preciso entender o quê? Que não é que eu vou afundar, ou que eu vou deixar de afundar, que eu não vou afundar. Ai, afundou. Não, nós precisamos entender que Deus está agindo no nosso favor e nós estamos debaixo do respaldo do Senhor. Ó, estamos no mundo, está sujeito a acontecer algumas coisas, mas eu preciso, o que eu vou fazer? Quando você vai comprar alguma coisa, qualquer coisa que você vai comprar, você faz o quê? Eu pelo menos, eu pesquiso. Se alguém tem o que eu quero, eu vou lá e falo assim: fulano, você tem isso aí? Como é que é? Ah, fulano, ó, isso aqui é assim, faz assim. Aí a gente sabe mais ou menos como é que é a pessoa e como é que ela tem aquilo, como é que ela usa.
Fala, não vai servir para, não vai servir não. Aí a gente faz a nossa lição de casa, não é isso? Mas e se dá algum problema? Jesus vai nos pegar nas mãos. Eu preciso, vai lá o 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, sabe o que acontece? Não deixa a dúvida do diabo entrar não, mas eu preciso saber que Deus está cuidando e vai nos dar respaldo. Já deu certo em nome de Jesus. Amém. Vai pela fé. Eu preciso entender que já deu certo em nome de Jesus. Quem nos garante? O que ele falou? Nunca vi um Deus além de ti que age em favor daqueles que o temem, e confiam, colocam a esperança. Ô filho, eu te tomo pela mão e te seguro. É assim, ele toma pela mão, é isso que falou. Não pegou pela mão o Pedro? O Pedro estava indo... o Pedro afundou. Esse afundar aqui não está associado com pecado, com nada. Está associado com... vou pular de nível. Não chega lá no dia lá da habilitação? Jesus, eu estava preparado, eu treinei, mas chegou na hora lá, não foi. Aí eu vou fazer de novo. Aí chega uma hora que, agora foi. Porque eu preciso entender que em nome de Jesus existem situações que em todo tempo nós vamos ter o respaldo e o cuidado de Deus. Nós vamos ter a mão dele cuidando da nossa vida diante de cada situação. Vamos para o último livro aqui, 2 Crônicas. Põe aí, 2 Crônicas, vamos lá. Crônicas 20, 2 Crônica 20, versículo 15. E disse... E disse, dai ouvidos todo o Judá, e seguido, tá, filha? E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temai nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que eu preciso entender? Esteja no campo de... 16, seguido, querida. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale do deserto de Jeruel. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo aqui? Olha geograficamente. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante dos desertos de Jeruel. Irmão, às vezes a tempestade está vindo, está subindo pela ladeira de Ziz, mas daqui a pouco a gente vai encontrar lá no vale, diante do deserto. Eu preciso entender que não é eu que sou bom, que eu descobri a roda, inventei a roda, descobri uma palavra diferente. Não, é Deus, é que está agindo essa peleja. Eu não vou ter que pelejar, eu vou confiar na bondade de Deus. O próximo versículo aqui que fala para nós, nesta batalha não tereis que pelejar, postai, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudar Jerusalém. Não temais nem vos assustei, amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe o que acontece? Deus, se o Senhor está falando que a vitória é minha, se o Senhor está falando que a vitória é minha, por que eu tenho que ir lá para a batalha? Porque Deus quer mostrar para você que Ele é Deus no campo de batalha. Amanhã nós vamos sair para o campo de batalha novamente, e depois da manhã novamente, e depois quem vai descansar, descansa, quem vai trabalhar, trabalha, mas nós vamos, porque em nome de Jesus, Deus vai nos dar vitória. Olha só, vai lá o próximo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. Irmão, já começa a adorar a Deus, sabe por quê? Ele já deu vitória. Essa peleja você não vai ter que pelejar. O que ele falou? Não existe um Deus além de ti que age em favor daqueles que
colocam a esperança. Olha, próximo. Ó, levantaram-se os levitas e os filhos dos coatitas e dos filhos dos coatitas e coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Começa a cantar, começa a adorar. Irmão, sabe o que acontece? Presta bem atenção, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele não sabe o que está dentro da sua mente. Ele não sabe o que está... Você pode estar morrendo de medo, eu posso estar morrendo de medo, e Jesus agora, o que eu vou fazer, Senhor? Ele não sabe. Você já... Deus abençoa, ai, Deus abençoa. E aí a gente já começa a louvar. Esse cara é doido da cabeça. Ia receber uma notícia. Irmão, várias vezes o cara chegava e falava assim, ó, você não sabe o que acontecia com você. O que acontecia comigo? O chefe falou. E não era culpa, não era perseguição não. Era negligência. Negligência do funcionário. Ó, sabe o que é? O seu nome entrava na lista para ir embora. Dava uma vacilada lá com alguma condição, erro, falha no trabalho, aí o seu nome entrava, mas na outra semana o seu nome saía. Irmão, sabe o que acontece? Deus, ó, o inimigo tá subindo a ladeira de Ziz, mas eu vou encontrar ele lá no vale. Deus está cuidando da nossa vida. O diabo não sabe o que você está sentindo. Mas, meu Deus, tá um sentimento aqui dentro do meu coração. Senhor, eu coloco na tua presença agora, Pai, essa situação, abençoa lá. E aí Deus, eu te louvo, te exalto, porque o Senhor já está intervindo com os seus anjos, com o teu poder, as coisas estão acontecendo. Jesus, o Senhor falou que eu não vou pelejar? Ah, é? Então glória a Deus, aleluia. Vamos começar a louvar, exaltar o nome. Começa a louvar, dá uma de doido lá no serviço lá. Pega o portão, bate no portão lá. Ó, glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, o Senhor já deu. Começa a declarar, porque o diabo vai ficar confundido. Ele não sabe o que você está sentindo. Viu a notícia? O que está acontecendo? Hã? Está acontecendo nada, tudo vai bem. Vai bem na tua casa, vai bem, tudo vai bem. A mulher era doida. O que aconteceu com a doida? Viveu um milagre extraordinário. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvar. Colocou o povo que canta na frente do povo armado. Por quê? Porque entendeu o que Deus já tinha feito. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, enxerga já o seu milagre, em nome de Jesus, enxerga já a coisa. Deus está falando o quê? O que Deus está falando para mim e para você? Primeiro versículo, ó. Nunca vi um Deus que age em favor daqueles que depositam a esperança. Eu pego pela mão. O que a gente viu? Ô Pedro, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Amanhã vou ter que remar de novo. Tem tempestade, vento açoitando? Tem. Jesus entrou no barco, o que aconteceu? Ó, bonança, paz, sossego, parou a tempestade. Isso quer dizer o quê? A plenitude da presença de Deus conosco. O que eu vou fazer? Ter a plenitude da presença de Deus. Aí ele fala assim, ó, louvai pela benignidade que dura para sempre. O 22. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que eu preciso entender em nome de Jesus? Enquanto nós cremos, nós estamos louvando porque nós cremos, porque nós estamos no campo de batalha. Deus está agindo, você não vai ter que pelejar. Então deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Tem o desafio? Tem. Jesus vai pegar pela mão, vai pular para o novo nível, vai com fé que já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo em nome de Jesus. Se coloca de pé aí.